Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando o nosso Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, os versos de 1 a 4, Jesus diz assim: Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê em segredo te recompensará. É interessante a gente ver como Jesus começa o texto. Jesus começa o texto dizendo o seguinte: cuidado para não praticar as suas obras de justiça. Jesus não fala as suas obras de caridade, Jesus não fala as suas obras de misericórdia, Jesus faz questão de dizer as suas obras de justiça. Ajudar o próximo é uma obra de justiça, assim como todas as demais obras de justiça. Ou seja, aquele que tem deve partilhar com aquele que não tem. É assim o princípio do reino de Deus. Se não o fazemos, nós não estamos sendo justos. Dentro do judaísmo, algumas pessoas, quando davam esmolas, ele contratava pessoas para trocar trombetas e fazer festa. Aí os outros olhavam: como é uma boa pessoa. Que homem caridoso, que homem gentil, que homem bondoso. Ou seja, ele não fazia isso para atender às necessidades daquele que precisava, mas ele fazia isso para inflar o seu ego. E é interessante que ainda hoje muitas pessoas eles só ajudam se o nome deles aparecerem. E se o nome deles aparecerem, não tem nenhuma recompensa do Pai Celestial. É simplesmente chamar a atenção para você. Qual é o jeito correto de ajudar as pessoas? Em segredo, sem chamar a atenção, sem trazer holofotes, sem chamar a imprensa. Isso é ajudar, isso é fazer. Eu sempre falo que as igrejas evangélicas são as maiores agências de assistência social desse país. As igrejas evangélicas entregam todos os meses milhares de cestas de alimento para pessoas carentes, mas não fazem propaganda disso. Por quê? Não é para isso que nós existimos. Nós existimos para simplesmente servir. E aí cada igreja, por menor que seja, na mais longínqua periferia, ela sempre ajuda, ela sempre está disposta a fazer isso. Por quê? Esse é o nosso ministério e Jesus quer que a gente exerça isso em segredo, sem chamar a atenção, sem chamar a imprensa, sem chamar os holofotes. Não, alguém precisa, nós ajudamos. E ajudamos por quê? Porque nós somos ajudados pelo Pai. Ninguém dá o que não tem. Nós só podemos dar porque nós temos, porque nós recebemos. Por isso, tenha isso em mente. Quando você vê alguém precisando de, ajude. Não fique preocupado com aquele argumentar, o que ele vai fazer, ele vai estragar, Não, doe. Você recebeu, então você dê. E o que Jesus diz é o seguinte: dê em segredo, e Jesus é radical aqui na metáfora que ele usa, né? Que a mão de esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. Ou seja, não conte para ninguém, faça em segredo. E aí ele diz: e o seu Pai que vê em segredo te recompensará. Nós fazemos porque a pessoa precisa, nós fazemos porque nós somos servos de Deus e Ele nos manda fazer. Que a nossa vida seja sempre uma vida que ajuda, uma vida que abençoa, porque nós somos abençoados. Até amanhã, fique em paz, que Deus te abençoe. Um abraço, até lá.